30º dia. Mediadora de todas as graças. Na época anterior ao Concílio Vaticano II, que se encerrou na primavera de 1960, quase 500 bispos e prelados haviam pedido que se definisse a mediação universal de Maria, mas prevaleceu a decisão de não promulgar nenhum dogma novo. Em 1921, o cardeal Mercier havia apresentado ao Papa uma petição nesse sentido, obtendo imediatamente uma missa e ofícios próprios para as dioceses da Bélgica. O último chamado oficial foi feito pelo cardeal Confalonieri, em nome do capítulo de Santa Maria Maior, em 2 de março de 1984. A resposta do cardeal Ratzinger, depois Bento XVI, no sentido de que não achava necessário um pronunciamento tão solene, é interessante por sua motivação. A doutrina sobre a mediação universal de Maria Santíssima já se encontra devidamente proposta nos diversos documentos da Igreja. Ou seja, é doutrina segura e ensinada oficialmente. Com essas premissas, não pretendemos defender uma causa já superada, mas apenas exemplificar esse título mariano. Toda a história da Igreja nos mostra que o recurso à intercessão de Maria foi constante em todas as circunstâncias da vida, desde a mais antiga oração mariana, da qual falamos, sob a vossa proteção, até as antífonas e invocações da liturgia e os testemunhos populares dos ex-votos atualmente tão valorizados. O título de mediadora dado a Maria remonta pelo menos ao século VI e se espalhou sobretudo durante o século XII. É conhecido o ensinamento de São Bernardo. Veneramos a Maria com toda a força de nosso coração, de nossos afetos e de nossos desejos. Assim o deseja aquele que estabeleceu que tudo receberíamos por meio de Maria. Não há dúvida de que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus, e que ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Devemos, porém, entender o sentido exato das palavras para não sermos fetichistas. Cada vez que usamos um adjetivo para Deus e para um homem, ainda que a palavra seja a mesma, ele é usado com significado diverso. Vejamos um exemplo. O típico atributo divino, exclusivo de Deus, é a santidade. Só vós sois santo, só Deus é santo. Isso não nos impede de chamarmos santos a Paulo, Pedro, Francisco. Porém, a palavra tem outro significado. Deus é santo em sentido absoluto, originário, perfeito. Também poderíamos dizer que Deus é a santidade. Paulo é santo em sentido relativo, limitado, derivado, dependente da santidade de Deus, da qual se faz partícipe por dom divino. Nunca poderemos dizer que Paulo é a santidade. Compreendida essa diferença, poderemos continuar dizendo que só Deus é santo e que Paulo é santo. O significado é diferente e não há nenhuma contradição nisso. Podemos fazer a mesma relação entre a perfeição de Deus e a sua misericórdia, dado que o Senhor nos convida a ser santos, perfeitos e misericordiosos como o Pai. Fazendo referência a Deus,
Trata-se de atributos absolutos e originários, pelo que poderíamos dizer que Deus é a perfeição ou a misericórdia. Relacionados a um homem, têm um valor limitado, dependente. São uma participação dos atributos divinos concedida pela graça de Deus. O mesmo conceito vale para o atributo mediador. Referido a Deus, tem um valor absoluto, originário, exclusivo. Referido a um homem, tem um valor limitado, subordinado, partícipe. Assim, a palavra mediadora, atribuída a Maria, deixa de nos assustar. Tem um sentido relativo e subordinado, como participação na única mediação de Cristo. Certamente, devido à missão universal de Maria, tem uma dimensão que ultrapassa toda criatura humana. À luz desses conceitos, não só não hesitamos em chamar a Maria mediadora de todas as graças, como chamamos mediadores também os apóstolos, aos missionários, a todos os que pregam ou dão testemunho do Evangelho. São mediadores os párocos, os pais que educam os seus filhos na fé cristã e os catequistas. É mediador todo aquele que faz qualquer tipo de apostolado, inclusive nessa forma preciosa e oculta, que é o apostolado da oração e do sofrimento. Está claro, em todos os casos, que se trata de uma forma de mediação subordinada e dependente da de Cristo, que não deixa de ser o único mediador, mesmo havendo outros partícipes dessa sua prerrogativa. São conceitos que o Concílio Vaticano II expõe com clareza, principalmente em relação a Maria, e pode-se dizer que, mesmo que o concílio não tenha proclamado o dogma da mediação universal de Maria, expressou todos os princípios sobre os quais se fundamenta. Com efeito, diz que a mediação única do Redentor não exclui, antes, suscita nas criaturas cooperações diversas que participam dessa única fonte. Esta função subordinada de Maria não hesita a Igreja em proclamá-la. Sente-a constantemente e inculca-a aos fiéis para mais intimamente aderirem, com esta ajuda materna, ao seu mediador e salvador. Lumen Gentium, número 62. A extensão dessa participação de Maria à mediação de Cristo é proporcional à participação que ela teve na obra do Redentor e à missão de Mãe Nossa que segue desempenhando. Santos e teólogos insistem em que, por Maria tivemos Cristo, fonte de toda graça. Por isso recebemos também todas as graças que nos vêm através dela. A maternidade divina, convém recordar, é a principal fonte de toda a obra de Maria e, portanto, também de sua mediação. A missão que Maria está desempenhando agora para com a humanidade é resumida assim pelo Concílio Vaticano II. Elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas, com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. E cuida com amor materno dos irmãos de seu Filho, até chegarem à pátria bem-aventurada. Lumen Gentium, número 62. São expressões muito claras, que possibilitam que chamemos Maria de mediadora de todas as graças, quando foi compreendido o seu significado de dependência e participação na mediação única de Cristo.
Justamente por isso, o povo cristão sempre recorreu a Maria em todas as suas necessidades.